O rápido crescimento territorial da América, durante suas décadas formativas, trouxe inúmeras dificuldades junto com as oportunidades. Com o avanço do século XIX, regiões estabelecidas tinham preços de terras altos demais para muitas famílias. A prática tradicional de dividir as propriedades do pai entre os filhos tornou-se cada vez mais inviável, levando as gerações mais jovens a buscar oportunidades em outros lugares. Esse êxodo levou alguns para os centros urbanos, enquanto outros se aventuraram nos territórios do Oeste, onde ainda havia terras abundantes ao alcance. Nas primeiras décadas de 1800, os pioneiros utilizavam caminhos como a Estrada de Cumberland, mais tarde chamada de Estrada Nacional, como porta de entrada para os territórios do Meio-Oeste. Em meados do século, mais colonos avançaram ainda mais para o oeste por rotas como as trilhas do Oregon e de Santa Fé. O cenário do transporte se transformou dramaticamente com a expansão das ferrovias, especialmente após a conclusão da Ferrovia Transcontinental em 1869, que possibilitou viagens de costa a costa. As companhias ferroviárias incentivaram a colonização do Oeste, oferecendo terras com condições acessíveis, prazos longos e juros baixos. A política federal fortaleceu esse movimento para o Oeste por meio do Homestead Act, de 1862, que abriu terras públicas tanto para cidadãos quanto para futuros cidadãos, excluindo áreas dentro das colônias originais, Texas, Havaí, Kentucky e Tennessee. Os requerentes podiam garantir lotes de 160 acres, estabelecendo residência, desenvolvendo atividades agrícolas e mantendo ocupação contínua por 5 anos. Essa oportunidade atraiu multidões, incluindo inúmeros imigrantes internacionais. Embora os principais centros populacionais estivessem nas colônias originais, a expansão dos Estados Unidos moveu a demografia urbana para o Oeste. No século XIX, cidades portais do Oeste como Cincinnati, Santo Luís e Nova Orleans cresceram mais que muitas orientais. No fim do século, o meio-oeste já estava povoado e abrigava grandes áreas metropolitanas do país. Essa migração em massa mudou os laços familiares e a composição dos lares. Embora alguns pioneiros levassem parentes idosos ao oeste, muitos deixaram familiares mais velhos para trás. Esse padrão criou famílias geograficamente dispersas por todo o continente. Colonos fixaram raízes temporárias no meio-oeste antes de seguir para o oeste, deixando famílias em diferentes pontos da jornada. O aumento da separação física entre as gerações diminuiu os sistemas tradicionais de apoio para parentes idosos. Essas mudanças demográficas impactaram principalmente o cuidado com idosos. Mulheres idosas enfrentaram dificuldades distintas, geralmente possuindo menos recursos financeiros do que seus equivalentes masculinos. Idosos solteiros eram ainda mais vulneráveis por não terem apoio conjugal. Entre todos os grupos demográficos, mulheres idosas solteiras enfrentaram as maiores desvantagens. Estatísticas de 1880 mostraram grandes desigualdades de gênero. Só 1/3 das mulheres acima de 65 anos seguia casada, enquanto mais da metade dos homens dessa idade ainda era casada. Esse desequilíbrio ocorria porque as mulheres costumavam se casar com homens mais velhos e frequentemente os sobreviviam. Mulheres viúvas frequentemente dependiam dos filhos ou da família extensa para seu sustento. Em 1890, quase 60% das solteiras acima de 65 anos viviam dependentes de parentes, enquanto apenas 10% das casadas estavam nessa situação. Esses padrões de moradia destacavam as limitadas redes de apoio para a população feminina idosa naquela época. As casas de caridade na América tiveram grande aumento populacional no início dos anos 1800. Essas instituições, criadas para abrigar os mais necessitados, frequentemente não ofereciam cuidados adequados. A administração variava muito, com várias instituições sob gestores nomeados politicamente, sem qualificação ou real preocupação com o bem-estar dos residentes. Esses supervisores geralmente prestavam cuidados mínimos, priorizando sua remuneração em vez do bem-estar dos residentes.
Os governos locais, com o objetivo de desencorajar o uso excessivo das instituições, rotineiramente subfinanciavam as necessidades básicas. Na década de 1850, a indignação pública sobre os asilos cresceu e impulsionou reformas. 9 estados criaram conselhos para supervisionar a caridade e monitorar asilos locais. Essas organizações realizaram inspeções nas instalações e documentaram as condições, levando a melhorias como a separação dos residentes por categoria: idosos, pessoas com transtornos mentais e pessoas aptas ao trabalho, para oferecer um cuidado mais direcionado. Os oficiais lutavam para equilibrar as obrigações humanitárias com a ganância. Enquanto alguns administradores admitiam residentes livremente, já que não tinham responsabilidade financeira pessoal, outros restringiam as admissões para minimizar os custos. A opinião pública mudou sobre o mérito dos beneficiários de ajuda. Na metade do século, americanos passaram a apoiar mais o cuidado aprimorado para grupos considerados merecedores, como crianças, pessoas com doenças mentais e idosos. Mudanças legislativas também proibiram que crianças residissem nessas instituições, direcionando-as para orfanatos. Idosos costumavam permanecer nas casas de assistência. Embora às vezes recebessem um tratamento um pouco melhor do que os outros, eles continuavam institucionalizados. A abordagem da época para lidar com a pobreza, a doença e a dependência era centrada na institucionalização em larga escala. Essas estruturas se assemelhavam a instalações industriais, tanto no design quanto na operação, abrigando inúmeras pessoas e vastos dormitórios com refeitórios compartilhados. A eficiência administrativa se sobrepunha ao conforto e à dignidade individual. Esse modelo institucional contrastava fortemente com as práticas da era colonial, que enfatizavam o cuidado baseado na comunidade. Anteriormente, famílias extensas acomodavam parentes idosos, lares acolhiam órfãos como aprendizes e comunidades reintegravam defensores reformados. A institucionalização servia como uma opção final, reservada para casos graves de doença ou violência. A legislação federal de 1845 destinou terras públicas aos estados para apoiar indivíduos com o que na época definiam como doença mental. Essa iniciativa estimulou a construção de instalações médicas especializadas e asilos pelo país, oferecendo alternativa às casas de caridade tradicionais, onde antes viviam muitos com doenças mentais. Entre os transferidos estavam numerosos pacientes idosos, muitos provavelmente apresentando o que a medicina moderna identifica como demência. Durante o Velho Oeste, o entendimento médico sobre o declínio cognitivo era ainda básico. Apesar de termos como senilidade e demência serem antigos, profissionais de saúde tinham dificuldade em distinguir doença mental, envelhecimento natural e demência. Avanços médicos surgiram gradualmente. Um médico introduziu o conceito de demência senil em 1838, enquanto a pesquisa do Dr. Alzheimer em 1906 revelou as anomalias cerebrais características da doença que leva seu nome. Com a piora das condições nos asilos lotados, surgiram organizações de caridade para melhorar o cuidado aos idosos. Esses grupos estabeleceram residências especializadas, oferecendo alternativas dignas para pessoas idosas, que buscavam evitar a internação em asilos. Esse movimento ganhou força por meio de várias sociedades benevolentes e organizações fraternais. O século XIX testemunhou a formação de inúmeras redes de apoio específicas para determinados grupos. Essas sociedades seguiam um modelo contributivo. Jovens membros pagavam contribuições regulares para garantir assistência financeira, sustento e moradia no futuro. Para membros que precisavam de cuidados integrais, as sociedades criavam moradias para idosos. As contribuições dos membros financiavam essas residências, que eram bem melhores que as alternativas públicas. Embora algumas instalações inicialmente abrigassem tanto idosos quanto órfãos, o surgimento de lares infantis administrados pelo Estado permitiu que as sociedades se concentrassem exclusivamente no cuidado aos idosos. Novos marcos legislativos possibilitaram o estabelecimento de organizações de caridade no estilo corporativo. Essas sociedades e instituições mostraram avanços claros em comparação às casas de caridade para pobres.
Muitas ocupavam prédios recém-construídos ou mansões convertidas, doadas por benfeitores ricos. Embora oferecessem melhores condições de vida, esses lares refletiam as hierarquias sociais da época. Os residentes, chamados de internos, viviam sob rigorosa supervisão das matronas da instituição que regulavam as atividades diárias. Passeios e visitas exigiam permissão e os residentes frequentemente realizavam diversas tarefas para ajudar nos custos operacionais. Algumas instituições adotaram um modelo financeiro com pagamentos iniciais e renda contínua em troca de cuidados vitalícios, conceito que depois originou as atuais comunidades de cuidados vitalícios. Apesar de melhores condições que os asilos, essas casas de caridade tinham estruturas rígidas. Regulamentos rígidos e pouca liberdade refletiam atitudes sociais que viam a assistência aos pobres como dever moral e chance de reforma. As residências para idosos nas fronteiras eram bem diferentes das atuais, focando em moradia e não em serviços de saúde. Esses locais ofereciam comodidades básicas, semelhantes à moradia assistida moderna. A evolução das instituições de cuidados de longa duração esteve ligada ao desenvolvimento dos hospitais, ambos originados das casas de caridade para pobres. Os primeiros dados demográficos dos Estados Unidos da América mostraram grande sobreposição entre idosos, doentes e pobres. As primeiras instalações hospitalares surgiram junto aos complexos das fazendas para pobres, atendendo residentes gravemente enfermos e indigentes. Em áreas sem casas de caridade com instalações médicas, hospitais privados recebiam verba do condado para atender pacientes carentes, que eram parte significativa de sua população. Os hospitais, durante o início da Era do Velho Oeste, serviam como última opção. A expertise médica limitada muitas vezes levava a tratamentos prejudiciais, como a sangria, que removia sangue do paciente para supostamente prevenir ou curar doenças, mas geralmente tinha resultados negativos. Os avanços médicos que melhoraram o tratamento de doenças só apareceram no fim do século. Antes, principalmente em áreas rurais, as famílias cuidavam dos seus membros em casa. Os médicos viajavam longas distâncias para atender os pacientes, às vezes até pernoitando quando necessário. Médicos passaram a receber pacientes gravemente doentes em casa, levando organizações religiosas e sem fins lucrativos a criar instalações estruturadas com equipes médicas maiores, formando a base dos hospitais modernos. Essas instalações médicas pioneiras frequentemente incorporavam o cuidado de idosos em suas missões, com algumas construindo alas dedicadas para idosos carentes, combinando de forma eficaz as funções de hospital e residência assistencial. Idosos com doenças crônicas e sem recursos frequentemente se tornavam residentes permanentes. Famílias abastadas cuidavam de parentes idosos em casa, principalmente em áreas remotas do Velho Oeste. Alguns idosos frágeis de classe média residiam em casas de repouso privadas, casas de convalescença ou pensões médicas, muitas vezes residências familiares que ofereciam quartos para alugar com abordagens de cuidado personalizadas. No final dos anos 1800, surgiu a enfermagem como profissão e os primeiros serviços de cuidados domiciliares. As necessidades de pessoal dos hospitais impulsionaram a criação de programas de formação em enfermagem. À medida que enfermeiros treinados ingressavam no mercado de trabalho, famílias abastadas passaram a empregá-los cada vez mais como cuidadores residenciais para parentes idosos ou doentes. Historicamente, a enfermagem teve origem dentro das unidades familiares, com as mães atuando como principais cuidadoras. Mulheres com espírito comunitário e habilidosas no cuidado frequentemente ajudavam seus vizinhos, tornando-se prestadoras de cuidados de saúde de confiança. O crescimento urbano e as mudanças nas dinâmicas sociais transformaram esses arranjos informais em serviços profissionais, com cuidadores oferecendo assistência remunerada a clientes sem parentesco. A Guerra Civil mudou profundamente a sociedade americana, criando uma população inédita de pessoas com deficiência e aumentando a demanda por cuidados prolongados a idosos.
Com 2,8 milhões de participantes, cerca de 10% da população, esse conflito superou muito outros engajamentos militares, como a Guerra da Independência, que teve apenas 300 mil soldados. O impacto devastador da guerra destruiu inúmeras famílias, eliminando os principais provedores de renda por meio da morte ou de ferimentos catastróficos, deixando esposas, filhos e pais idosos lutando para sobreviver. Iniciativas federais expandiram os benefícios para veteranos durante e após o conflito, visando incentivar o alistamento e evitar que soldados incapacitados e viúvas pobres recorressem à caridade. No entanto, esses programas atraíram uma quantidade considerável de fraudes. Operadores incentivaram pedidos legítimos e ilegítimos de benefícios, sobrecarregando o departamento de pensões e elevando os custos do programa. A ajuda em dinheiro foi insuficiente para muitos beneficiários. Consequentemente, o governo criou hospitais especializados e instalações residenciais exclusivamente para militares com deficiência. Essas instituições ofereciam cuidados de longo prazo, com muitos residentes passando o resto de suas vidas nesses ambientes. Apesar das limitações inerentes, o sistema de benefícios para veteranos forneceu apoio financeiro fundamental, prevenindo a pobreza generalizada entre os militares idosos e suas famílias, muitos dos quais se mudaram para a fronteira oeste após o fim da guerra. O envolvimento do setor privado com o apoio à aposentadoria surgiu no final do século XIX. A American Express criou o primeiro plano de pensão patrocinado por empregador em 1875, mas era muito restrito e só atendia trabalhadores acima de 60 anos, que não podiam mais trabalhar. Outras corporações seguiram o exemplo, com a Baltimore and Ohio Railroad lançando seu programa em 1884. Essas pensões não exigiam contribuições dos funcionários, mas demandavam compromissos de serviço extraordinariamente longos, normalmente de 30 anos ou mais. A Califórnia foi pioneira na assistência à velhice, aprovando em 1883 a primeira lei estadual dos Estados Unidos da América de auxílio financeiro para maiores de 60 anos. O programa enfrentou falta de supervisão, permitindo que os condados distribuíssem fundos sem regulamentação significativa. Na década de 1890, a depressão econômica tornou a iniciativa insustentável, levando à revogação em 1895 uma tentativa precoce, porém fracassada, de apoio formal aos idosos. Anos depois, estados do Oeste como Califórnia, Colorado e Arizona demonstraram maior preocupação com o bem-estar dos idosos em comparação com os estados do Leste. Especialistas atribuíram essa diferença ao espírito pioneiro do Oeste, que via o sucesso como resultado da sorte e não do mérito individual. Por outro lado, os estados do Leste tendiam a associar dificuldades econômicas a falhas pessoais, tornando-os menos simpáticos a programas de assistência. Esses mesmos especialistas enfatizaram que os esforços de bem-estar social no Oeste divergiam dos modelos industriais europeus, surgindo, em vez disso, da empatia comunitária com os pioneiros trabalhadores que não conseguiram acumular riqueza. Essa perspectiva cultural provavelmente contribuiu para a liderança dos estados do Oeste na implementação das primeiras legislações de pensão para idosos, incluindo leis inovadoras aprovadas pelo Alasca e pelo Arizona em 1914. A vida da população idosa no período da fronteira americana era marcadamente diferente da aposentadoria moderna. O conceito de deixar a força de trabalho nos chamados anos dourados ainda não havia surgido, já que o grande volume de tarefas diárias exigia todas as mãos disponíveis. As redes de segurança financeira que mudariam a vida dos idosos, como Previdência Social, Medicaid e pensões, ainda estavam há décadas de surgir. Enquanto os idosos de hoje muitas vezes desfrutam de considerável riqueza por meio de ativos acumulados e diversos sistemas de apoio, seus equivalentes na fronteira frequentemente enfrentavam sérias dificuldades econômicas, a menos que estivessem integrados às unidades familiares.
As comunidades às vezes absorviam informalmente idosos solteiros em lares, de maneira semelhante ao que faziam com crianças órfãs. Com a diminuição das capacidades físicas, os idosos da fronteira se adaptavam, escolhendo ocupações menos exigentes. Idosas geralmente cuidavam das tarefas domésticas. Elas mantinham as propriedades, recolhiam lenha, supervisionavam crianças, cuidavam dos animais e preparavam refeições. Sua sabedoria acumulada se mostrava especialmente valiosa nos cuidados com a saúde, onde aplicavam anos de experiência prática para tratar ferimentos, consertar ossos quebrados e combater surtos de doenças. Nas comunidades mineradoras, os homens mais velhos passavam para cargos de supervisão ou funções técnicas, como prospecção, engenharia ou gerenciamento de sistemas de drenagem, papéis que valorizavam a experiência em vez da força física. Os ambientes urbanos ofereciam aos moradores mais velhos diversas possibilidades vocacionais. Eles serviam suas comunidades como balconistas, banqueiros, alfaiates e sapateiros. Alguns exerciam medicina, direito ou odontologia, embora essas áreas não tivessem exigências formais de formação durante aquela era do Velho Oeste. Outros conseguiram emprego gerenciando telégrafos em estações ferroviárias, preparando bebidas, fabricando móveis, cortando cabelo ou administrando o governo local. Muitos contribuíram com seu julgamento e experiência como oficiais da lei, advogados e juízes, ou corretores de imóveis. A população idosa permaneceu relativamente pequena devido à expectativa de vida reduzida. Mulheres raramente viviam além dos 35 anos, e o parto era especialmente perigoso. Homens geralmente morriam antes dos 50 anos. Quem chegava aos 60, 70 ou até 80 anos recebia respeito por sua longevidade excepcional. Homens geralmente sobreviviam a várias esposas, enquanto mulheres corriam alto risco de morte na gravidez e pós-parto. A tragédia marcou muitas famílias, pois cerca de metade dos recém-nascidos morria antes da maturidade. Os idosos, geralmente, haviam enfrentado inúmeras mortes entre parentes, amigos e colegas, tornando-se bem familiarizados com a perda. Anos de trabalho árduo frequentemente resultavam em problemas crônicos de saúde, lesões por esforço repetitivo, sequelas de doenças, fraturas mal cicatrizadas, inflamação nas articulações, problemas na coluna, perda de dentes e ferimentos causados pelo manejo de animais ou materiais pesados. Apesar desses desafios, as contribuições dos idosos mostraram-se essenciais, com sua perseverança e conhecimento desempenhando papéis vitais na sustentação tanto das famílias quanto das comunidades em geral. O cenário de sobrevivência para os idosos na fronteira americana era implacável, mas notável. Ao contrário da marginalização, idosos tinham papéis essenciais nas comunidades do Oeste, usando sabedoria, experiência e adaptabilidade para contribuir, mesmo com limitações físicas. A resiliência deles não se tratava apenas de sobrevivência pessoal, mas de sustentar toda a família e os assentamentos como um todo. Esses pioneiros envelhecidos demonstraram que a força no Velho Oeste não era medida pela destreza física, mas sim pela engenhosidade, conhecimento e um espírito inabalável de determinação. Um espírito que transcendia os desafios rigorosos de uma fronteira americana em rápida transformação.